Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai discutir a diferença conceitual entre a pressão e a tensão, né? Se é que existe, né, uma diferença entre pressão e tensão, qual é ela, né? E daí, né? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Mas antes de a gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho e também deixar nos comentários o que você achou do vídeo ou, né, sugestão de temas para a gente abordar aqui, né? E se caso os nossos vídeos são relevantes para você, eu te convido a se tornar membro do nosso canal, né? Como membro, além de você nos ajudar, você também tem acesso a nossas apostilas, aos nossos e-books, aos nossos materiais, né, das nossas aulas, a vídeos exclusivos ou até cursos completos como de mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, completos, né, disponíveis dependendo da modalidade que você escolher, que são duas modalidades que a gente tem disponível. Bom, sem mais delongas, né, vamos aqui então ao tema, né? Primeiro vamos entender o conceito de pressão, né? Quando a gente fala pressão, se a gente for olhar, independente da disciplina, embora, né, eu coloquei aqui o tema mecânica dos fluidos, né, tá até aqui escrito mecânica dos fluidos aqui, essa conceituação vale para a mecânica dos fluidos, vale para a resistência dos materiais, vale para a termodinâmica, vale para qualquer tipo de conceituação, né, e não importa o tema, né, o que eu vou falar aqui vale geral, né, não é mecânica dos fluidos em específico, né. Voltando aqui, o que é quando eu falo, né, pressão, a definição de pressão, eu vou colocar a mais simples dela, né? Claro que eu posso fazer de maneira mais geral, mas a mais simples fala que pressão é igual a força dividido por uma área. Então, né, de forma genérica, pressão é força dividido por área. Bom, o que significa isso? Significa que se eu tenho uma determinada força, quanto maior for a área que eu aplico essa força, menor vai ser a pressão que eu vou ter. Então, quanto maior, né, a área, menor vai ser a pressão. Bom, e a tensão? A tensão, se você for olhar, independente do tipo de tensão, se é uma tensão normal ou uma tensão de cisalhamento, ou qualquer outra, tirando a tensão elétrica, né, que aí é outro assunto, tem nada a ver com esse termo tensão. Se você for verificar a tensão, vou colocar, por exemplo, aqui a tensão normal, que a gente normalmente usa a letra sigma. Então, sigma vai ser igual a uma força normal, aqui também é uma força normal, dividido pela área da seção. Opa! Pressão, força dividido por área, força normal. Tensão, força normal dividido pela área. Ou, se eu quiser fazer a tensão de cisalhamento, ela vai ser a força tangencial dividido pela área da seção também. Ou seja, genericamente, eu posso dizer que pressão é igual a força dividido pela área de aplicação dessa força, e tensão é força dividido pela área. Qual que é a conclusão que eu chego? Que pressão é igual a tensão? Não. Pressão é diferente de tensão. Aonde que eu quero chegar com isso? Embora a definição de pressão e tensão tenha basicamente a mesma fórmula em termos genéricos, eu posso usar letras diferentes, normalmente se usam letras diferentes para cada uma das coisas. No caso, né, fazendo genericamente, força dividida por área. Mas são coisas diferentes, mas são coisas que estão interligadas. Por exemplo, eu tenho aqui esse tubo aqui tipo, isso aqui é um desengripante, né? Tipo um WD, só que de uma marca mais barata. Então, digamos que eu tenho uma força, né? Vou pegar aqui e vou fazer uma força apertando esse componente, né? Então fazendo a minha mão se aproximar. Então, vou apertar aqui a minha mão. Se eu for forte o suficiente para vencer
a resistência que o material tem, eu consigo amassar, digamos assim, essa lata. Não vou conseguir porque ela é forte, né? Eu não tenho força para isso. Então eu estou aplicando aqui uma determinada força. Se eu estou aplicando uma força nesta área, que seria essa área vermelhinha, então eu estou aplicando aqui uma determinada pressão. Digamos que eu tenho estou apertando aqui, né, com uma força de 10 newtons. Nesta área aqui, vamos dizer que ela tem 1 metro quadrado, só para ficar mais fácil, né? A conta, né? Então eu estou apertando, não é 1 metro, né? Mas faz de conta. Então eu estou apertando aqui né, a força, aplicando uma força de 10 numa área de 1. Então a minha pressão ela é de 10 newtons por metro quadrado. Então, ou seja, se eu for, voltando aqui para a apresentação, nesse meu exemplo, se eu estou aplicando uma força de 10 newtons numa área de 1 metro quadrado, então eu vou ter uma pressão de 10 newtons por metro quadrado. Aí digamos que eu faço uma força, ou vem uma outra pessoa mais forte do que eu, né? Então eu vou colocar F1 área 1, a área vai ser a mesma, né? Aí eu aplico aqui já uma força de 100 newtons. É uma pessoa bem mais forte que eu, a área continua sendo 1 metro, né, quadrado. Então o que vai ficar? O P2 vai ser igual, nesse caso, 100 newtons por metro quadrado. Bom, então esse é o conceito de pressão. Bom, e o conceito de tensão? O conceito de tensão ele entra dentro da resistência dos materiais, dentro da mecânica dos fluidos também, mas é mais fácil da gente visualizar na resistência dos materiais, embora nos fluidos aconteça a mesma coisa, mas como eu disse, na parte de mecânica dos sólidos, né, e resistência dos materiais, né, que a gente costuma utilizar em inglês, né, resistência dos materiais se usa como Mechanics of Materials, né, que é a mecânica dos materiais, é até melhor até de entender, né, mas enfim, se eu aplico essa mesma força que eu estou aplicando ali, nesse material, da forma como ele está, da forma como ele foi construído, e aí eu estou apertando, apertando, apertando. Aí eu sou um cara tão forte que eu consigo amassar esta lata, né? Então eu começo a apertar, 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 apertar. Vai chegar uma hora que essa lata vai começar a deformar. Então, assim, à medida que a gente sabe, né, pela lei de Newton, que a lei de Newton, eu tenho força igual a massa vezes a aceleração. Então, enquanto eu tenho uma situação estática, significa o quê? Que a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, como eu tenho massa, significa que a força é zero, ou melhor, o somatório de forças é igual a zero. Então, dentro dessa situação, enquanto eu estou apertando essa lata, com as mesmas forças que eu dei o exemplo agora há pouco, estou apertando aqui, a lata está paradinha, bonitinha, eu estou aplicando a força. Por que a lata não está se movimentando? À medida que eu começo a amassar ela, né? Por que ela não está se movimentando? Porque eu tenho uma força interna que está sendo, essa força que eu estou aplicando externamente, na parte de fora, internamente está sendo distribuída pelo material da seção. Então, neste caso, o material ele está resistindo, por isso que em português a gente chama resistência dos materiais, né? O material está resistindo à pressão que eu estou aplicando dele para o lado de fora. Então eu aplico uma força externa, a força externa me gera uma pressão. Internamente a esse material, como ele tem uma certa resistência, né, que a gente faz o estudo da resistência dos materiais, enquanto eu não vencer essa força interna de resistência dos materiais, o material não acontece nada, ele não se mexe. Mas a partir do momento que eu consigo vencer essa resistência interna do material e o meu material começa a mexer, né, começa a se deformar aqui de maneira mais significativa, então o que está acontecendo é que a força externa está vencendo as forças internas de resistência dos materiais. E como eu tenho uma força interna agindo numa área da seção transversal, que seria a mesma área que eu estou aplicando aqui, a esse fenômeno, vamos dizer assim, ou a essa propriedade, é chamado de tensão. Então a tensão, eu poderia dizer, se eu fosse refazer aqui com base nessa explicação, eu posso dizer que pressão vai ser igual a uma força externa aplicada numa determinada área.
Enquanto que tensão são forças internas de resistência dividido pela área de resistência. Opa, apertei errado aqui. Com a área de resistência. Então, para a gente finalizar esse vídeo, o que a gente tem? A pressão é uma situação que acontece externamente. Então, eu estou de novo aqui na minha lata, né? Eu estou apertando aqui com a minha mão, né, a lata, estou apertando, estou gerando aqui uma pressão, estou aplicando uma força que nesta área da seção transversal eu estou aplicando uma pressão do meu material. Né? Agora, se eu pegar, por exemplo, digamos aqui, eu tenho esse pincel. Se eu aplicar uma força tal aqui, eu consigo até afundar, não dá para vocês verem, né? Mas se eu aplicar aqui, eu consigo até afundar mais facilmente a tampa. Por quê? Porque eu estou aplicando a mesma força numa área menor. Então eu consigo vencer mais facilmente essa resistência interna do material. Então a pressão que eu exerço externamente provoca uma reação interna no material, que tem a ver com a sua resistência interna, o módulo de Young, que distribuída nessa área eu tenho a chamada tensão. Se for, né, nesse caso, que nem eu estou apertando aqui, uma força normal, é chamado tensão normal. Se eu estiver aplicando uma força no sentido de cortar essa lata aqui assim, então seria uma força tangente à minha área, na seção aqui, né? Tangente à seção, então é chamado de tensão de cisalhamento. Então, embora pareça a mesma coisa, são coisas diferentes. Mas a tensão, ela é provocada, digamos assim, através, né, por causa de uma pressão. Então, sempre quando eu aplico uma pressão uma determinada superfície, eu vou gerar internamente uma tensão do material e que se eu vencer a resistência, né, a tensão máxima que o material aguenta, eu consigo deformar esse material. Então seria essa a principal diferença entre pressão e tensão. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.